Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Sem Sinais. Hoje é a minha primeira entrevista para a estreia, um bate-papo que teremos aqui com uma pessoa muito importante, muito especial, uma surda maravilhosa, profissional, capacitada. Ela que é professora de Libras, então vamos aqui conversar com ela, perguntar algumas curiosidades. Oi, Kelly, tudo bem com você? Obrigada por aceitar o convite de ter vindo aqui gravar para o Sem Sinais. Eu não poderia ter escolhido diferente. Você, que é uma pessoa tão especial. Muito obrigada, Arielle, por me convidar. É muito gratificante também para mim. Então, eu estou me sentindo muito honrada por ter você aqui, pois é o primeiro entrevista com você. E aqui nesse canal nós vamos conversar várias coisas, várias novidades sobre a sua vida profissional, na sua vida pessoal. Vamos conversar um pouco de cada. Então, eu quero primeiro que você me explique um pouco da sua história, como que você, se você nasceu surda, um pouco da sua vida. Então, eu nasci ouvinte, a minha família toda é ouvinte. Aí meu irmão, o mais velho é ouvinte, eu sou surda e os meus dois outros irmãos também são ouvintes. Então eu sou a única surda, somos 4 irmãos da minha família, na minha casa. Eu sou a segunda da família. Nasci ouvinte, saudável. Nasceu surda? Sim, nasci. Normal. Aos 3 meses, quando eu nasci, eu adoeci. Eu tive uma infecção no estômago. Adoeci. E logo a minha mãe me levou ao médico para poder pesquisar o que houve. E o médico passou um medicamento para mim. Esse medicamento foi uma injeção. E eu tinha alergia a esse medicamento. Eu não melhorei. Fiz foi piorar. E aí, novamente, tive que ir ao médico, tomar um novo medicamento. Tive uma melhora. Mas depois, no decorrer do tempo, com uns 4 a 6 meses, meus pais perceberam que houve algo diferente comigo que aconteceu. Perceberam que eu não ouvia, não reagia a nenhum som. Minha mãe achou estranho, claro, né? Resolveu voltar ao médico novamente. Foi quando, chegando lá, fizeram a pesquisa em mim para saber se eu tinha algum problema. E fizeram o exame, a audiometria, e viram que eu estava surda. Então, eu fiquei surda. Ah, então, no caso, você perdeu. Sim, perdi. Por conta que eu tive alergia a esse remédio. Ah, então você ficou surda por conta desse medicamento? Sim, por conta desse remédio. Remédio muito forte. Ah, eu pensei que você tinha nascido já surda. Não, não, foi por conta do remédio. Nossa, bastante perigoso, né? E quando o médico avisou meus pais, minha família, que eu tinha ficado surda, todos ficaram tristes demais, ficaram abalados. Minha mãe chorou bastante com essa notícia. Minha mãe ficou preocupada como que ia fazer, como que ia lidar comigo, como é que ia ser minha vida no futuro, por conta que eu tinha ficado surdo. É verdade, né? Até porque naquele tempo não tinha tanto avanço da Libras aqui no Brasil, né? Sim, pois é. Minha mãe foi pesquisando em outros locais e alguns médicos colocaram para ela que aqui não tinha atenção para esse público, para as pessoas surdas. O mais próximo que tinha era em Fortaleza, que poderia ter um acompanhamento com fonoaudiólogo, mas a minha família é muito humilde, né? Não tinha condições financeiras para poder me levar para fazer esse tratamento lá. E aí, desde então, minha mãe procurou algumas instituições, ela conheceu a, a APADA no tempo. Ah, sim, conheço. E pediu para eu poder estudar nessa escola. Ela é uma escola especial no tempo e estava esperando a vaga para eu poder começar na escola, estudar nesse sistema de educação especial.
Antes eu estudava na escola com ouvintes, mas era muito difícil, porque tinha muito essa barreira da comunicação, não tinha acessibilidade. E quando a coordenação da escola da APAD avisou que já tinha vaga, a minha mãe foi até lá comigo, foi conhecer, que hoje é a PAI. E lá conversando sobre mim, vimos que lá tinha outras crianças surdas também, igual eu, e a minha mãe se interessou e viu que era importante realmente me levar. Ah, entendo, porque você passou a ver, né, que tinha outras famílias também que passavam por isso, que igual você também, que era sua. Sim, pois é, quando minha mãe viu realmente, eu conheço essa instituição, a escola. Eu conheço essa instituição, a escola. Então, quando minha mãe passou a ver, clareou mais, eu passei a entender mais e ver realmente como é que era esse mundo, a cultura, passei a interagir, me comunicar, tudo em Libras e fui desenvolvendo, desde pequena. Então, quando você percebeu que tinha outras pessoas surdas, você viu que não era só você surda. Tinha outras crianças igual a você. Então, você passou a se enquadrar. Assim, eu percebi, quando eu vi, antes eu não sabia. Quando eu tinha mais ou menos uns 8, 7 anos, eu via minha família toda ali, todo mundo oralizando, conversando, e eu ficava, nossa, eu, surda, ficava comparando. E eu perguntava, mãe, por que eu não falo? Por que eu não consigo? E a minha mãe não, meio que não sabia me explicar. Me tentava me explicar que eu era surda. Não, eu via, eu ficava, nossa, eu fico emocionada com isso. E aí minha mãe teve essa conscientização comigo, que eu nasci, fiquei assim surda, que não é só eu, que existiam outras pessoas com deficiência também, pessoas cadeirantes, deficiente visual também. E eu fui crescendo, acho que 10 anos, eu comecei a estudar na PAI, de 3 até 10 anos. E daí eu fui mudando meu comportamento, fui percebendo algumas coisas em mim. A escola também percebeu, os gestores perceberam, minha mãe também, que eu já poderia mudar para outra escola, que no caso é o Matias Olímpio. Tu já estudou no Matias Olímpio? Nossa. Porque eu também trabalho lá no Matias. Ser intérprete lá, né? Hoje lá tem muitos surdos, bastante. Então, aí eu mudei lá para a escola, Matias Olímpio, mas um tempo não era escola ainda inclusiva. Lá era uma espécie de educação especial também. Tinha um grupo que ficava tendo esse apoio. E lá eu já vi que tinha outros surdos já maiores, já mais maduros, já... Porque antes, lá na PAI, era mais criança, era um ensino fundamental, menor. Lá já era maior, e aí foi que eu fui aprendendo também, tendo mais contato e conseguindo absorver um pouco de cada um. Aí você já aprendeu Libras nesse tempo, né? Sim, já sabia. Logo depois, eu fui para outra escola, que é... Você conhece Paulo Ferraz? Sim, eu conheço. Muitos surdos iam para lá também, né? Sim, agora tem pouco, mas antes iam muito. É porque agora estão indo mais para a escola Matias Olímpio. Aí lá no Paulo Ferraz também tinha surdos, mas era um pouco separado dos ouvintes. Até a quarta série. E aí, na quarta série, me mudaram para uma sala só com ouvinte. Porque antes, até a quarta série, era inclusivo, junto com os surdos. E aí depois, a quinta série tinha que ser com ouvinte. Eu já era acostumada a ter aquele contato só com um grupo de surdos. E quando eu cheguei na quinta série, o professor lá começou a oralizar, dava aula falando e não sinalizava. E não então tinha naquele intérprete no tempo. Porque era no tempo de 1995. Nossa, em 1995 eu estava nascendo ainda. Pois é, já estou um pouco velha. Foi mais ou menos 15, tinha 15 anos. Mas lá na educação especial os professores sabiam Libras como era. Basicamente, sabiam um pouco do básico. Eu conseguia entender, eles tinham as estratégias de ensinar e eu conseguia entender com recursos visuais.
desenvolvia mais. Aquela espécie de ensino da educação especial que aceita qualquer pessoa com qualquer grau de deficiência, no caso, né? Sim. E aí, quando eu passei a estudar junto com os ouvintes, eu levei um susto, né? Eu ficava assustada porque tinha um grupo lá de surdos que tinha as atividades adaptadas e tudo, mas lá na turma com 20 eu ficava um pouco assustada, porque eu tinha essa insegurança. Eu era a única surda. No Paulo Ferraz, sim, isso lá, eu era a única surda, mas até que os ouvintes me ajudaram muito. Eu ensinava um pouco eles Libras, alguns sinais, eles me ajudavam nas atividades. E aí, no segundo ano, eu pensei em desistir. Porque eu vi que estava ficando bastante difícil já o nível, tinha aquela angústia, porque tinha disciplina mais pesada, como química, física. Você trabalhava já no tempo? Aí eu comecei a ver, na verdade, que já tinha surdos trabalhando no supermercado Carvalho, a maioria dos surdos trabalhando lá. E aí eu comecei a ter essa vontade. Eis que eu conversei com a minha mãe sempre pedindo para eu não desistir de estudar, porque a minha mãe queria muito me ver fazendo universidade, fazendo algum curso superior, e eu ficava sempre me comparando, dizendo que não, porque não era possível para mim, porque eu era surdo. Então, você sempre tinha esses pensamentos negativos em relação a você ser surdo, quando das barreiras. Sim, eu pensava sempre que, por ser surdo, era inferior, pessoas como eu não ia conseguir desenvolver na área do estudo. E aí eu comecei a estudar no Carvalho, tinha o salário mínimo. Mas eu focava muito assim, porque eu queria ter minha independência, tinha o meu salário, então estava bom, porque era meu mesmo, eu queria ter essa independência. Olha só, gente, a maioria dos surdos antes não tinha mesmo essa capacitação profissional, a Libras ainda não era tão difundida ainda, e eles só se interessavam em trabalhar no supermercado, com algum cargo assim, ou receber benefício, não tinha perspectiva, como hoje já tem. É verdade. A maioria são beneficiários de BPC, a maioria sim. Mas minha mãe sempre acreditava em mim, achava que era possível conseguir. E aí, quando eu estava trabalhando, era bom, eu ganhava meu dinheiro no supermercado. E aí, depois, eu comecei a ir para o CAIS, ser instrutora, e hoje eu estou na UESP também. Pois é, gente, a Kelly, ela é uma grande vitoriosa, porque ela teve perspectiva de vida. E antes ela não tinha esse pensamento, e hoje ela mostra para a sociedade que conseguiu se superar. É verdade, meu sonho sempre foi ser professora. Sempre eu quis ser professora, mas antes eu achava que era impossível. Você achava que era impossível? Sim, antes eu achava. Eu tinha muita vontade de ser professora. E aí, quando eu comecei lá no CAIS, eu fiz o curso de instrutor. E quando eu vi que tinha esse curso lá, eu fiquei bastante interessada. Você via, Kelly, que tinha surdos instrutores, que era possível? Aí, sim, eu via e eu ficava, nossa, eu também posso. Eu comecei a acreditar que realmente eu podia. Ah, sim, você começou no CAIS, né? Sim, comecei como. Eu ficava no CAIS trabalhando como instrutora. Ó, pessoal, o CAIS é uma instituição de apoio à pessoa surdez aqui em Teresina. Comece- eu comecei a trabalhar e aí eu fiquei 6 anos no Carvalho. Depois eu tive que deixar lá porque eu foquei no curso de instrutor de Libras. Depois que eu terminei o curso lá, eu já fui chamada para alguns lugares, pessoas foram me chamando em algumas instituições e fui ganhando experiência. No começo eu errava bastante, eu fui moldando muitas coisas em mim, consertando. Por exemplo, meu jeito de sinalizar, eu fazia de forma bem rápida e fui consertando. Você foi amadurecendo, Kelly? É isso? Sim. Antes
eu ensinava de uma forma bem rápida, por exemplo, sinalizava, os alunos reclamavam com a coordenação. E as coordenadoras sempre vinham, me orientavam, me davam esse apoio. É verdade, né, Kelly? Antes faltava esse amadurecimento. Hoje você já percebe o quanto que evoluiu, sim, porque a gente precisa ter essa mudança e melhorar. Então, eu continuava, ia para alguns lugares, me convidavam para ir para a Universidade Federal do Piauí, a UFP. Eu ia. E quando o CAIS começou a funcionar, teve o seletivo. E eu passei, fiz a prova, passei pela banca e tinha 4 surdos um tempo, se eu não me engano, também 4 intérpretes também do CAIS, né? E sim. Quando começou no CAIS, lá era bem simples, né? Não tinha muitas coisas. Isso foi em 2006. Por exemplo, antes, quando eu estava começando, eu não sabia dessa minha autonomia como professora. O aluno perguntava para mim, me dizia que ia faltar, eu chegava para a coordenação e falava. Mas eles me davam essa autonomia, que eu que tinha que autorizar ou não, e eu fui entendendo. Sim, igual o professor ouvinte, né, Kelly? Que a gente costuma se referir a ele. Sim. Aí eu fui entendendo que a responsabilidade era minha. Eu poderia colocar, eu perguntava o motivo, o aluno me explicava e eu tinha essa autonomia para liberar ou não. E eu fui aprendendo, moldando muitas coisas. Foi daí que eu estava no CAIS. Eu ainda tinha que terminar os meus estudos, porque eu ainda estava no segundo ano que eu tinha deixado. E eu quis continuar estudando até terminar o meu ensino médio. Foi daí que eu comecei a pensar em um curso na faculdade. Minha mãe me aconselhando, me ajudando, dizendo para mim que eu combinava, né, e fazer um curso de pedagogia, porque eu tinha muita metodologia didática. Aí eu pensava nisso, se era mesmo. Mas eu queria de verdade era fazer letras libras primeiro. Ah, porque aqui não tinha, né, antes. Só tinha os polos. Tinha a UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina, longe. Tinha uns 9 polos, mas não tinha aqui. E eu queria muito fazer letras libras. E a minha mãe falava para mim não perder tempo, me incentivava a procurar outro curso, qualquer curso. A tua mãe sempre te incentivava, sempre tinha esse apoio. Sim, ela sempre falava para eu não desistir. Sim, sempre me incentivava. Também alguns amigos surdos também me aconselhavam. E aí eu fiz o vestibular da faculdade privada, tinha feito minha inscrição. A minha prova, o vestibular já estava próximo, no tempo, eu lembro. E eu já tinha questionado a questão do intérprete, mas eles não sabiam disso, dessa relação que tinha que ter, a questão do intérprete de Libras que tinha que contratar para eu poder fazer a prova, o vestibular. E aí um amigo surdo, o João Paulo, sim, eu conheço, é um surdo bem conhecido que morava aqui. Naquele tempo ele morava aqui, hoje ele já mora em Brasília. Ah, um abraço para o João Paulo, o sinal dele. Ah, muito bom, você depois assista aqui. Sim, ele sempre lutou bastante, me incentivou. Eu lembro muito de você, João Paulo. E eu perguntava para ele como é que eu ia fazer, eu tinha esse medo. E ele sabia oralizar também, entendia das leis, dos decretos. Ele era presidente da Associação da Arte, grande influente aqui. Ah, pessoal, aqui nós temos a Associação de Surdo, é a Arte de Surdo de Teresina. Quando nós fomos lá na faculdade, lá ele conversou, apresentou a lei, mostrou o decreto, e aí foi que eles foram entender, realmente. Foi quando eles resolveram, viram que realmente tinha, eles disseram que iam fazer
a contratação do intérprete para poder me acompanhar. E quando chegou o intérprete, eu conheço, que já foi até minha aluna no CAIS, no curso básico. Mais um tempo, ela era só professora na faculdade. E ela não ia, ela ia me ajudar só na prova. Ela não ia ficar interpretando para mim durante as aulas. Ela iria só mesmo me ajudar, me auxiliar no dia da prova. E assim eu fiz a prova e tudo. E eu estava totalmente desacreditada, achava que eu não ia passar. Teve uma redação enorme sobre um tema que eu nem lembro. E aí, quando ela me explicou lá o tema, eu fiz a redação, tinha umas regras também que não podia... tinha a quantidade que tinha que fazer, mínima de linhas. Sim, gente, ela está relatando isso porque realmente a maioria dos surdos tem um pouco de dificuldade com o português, porque eles não tiveram essa base do ensino bilíngue aqui, em Teresina, no Piauí. Pois é, eu lembro mais ou menos que tinha que ser 30 linhas, 30 versos de redação que tinha que fazer. E aí era muito difícil o português, porque a minha L1, minha língua materna é a Libras, a segunda é o português. Mas eu tinha feito mais por experiência, para poder saber. E depois eu poderia passar, se eu não conseguisse passar nessa primeira que eu ia fazer. E aí, quando saiu o resultado da internet, que eu vi... Quando eu vi meu nome, eu não acreditei a princípio. Eu fiquei, nossa, eu não acredito. E eu mandei logo mensagem para minha irmã, falando para ela que eu tinha passado, perguntando se ela já tinha visto meu nome lá. E eu não acreditava de jeito nenhum. Quando ela viu, ela foi logo me parabenizando. E eu, sério, tu viu? Ela, sim. E eu fiquei bastante feliz, emocionada. Eu chorei muito, fiquei muito feliz. Me parabenizou bastante ela. E foi uma emoção sem tamanho. Pronto. E depois que eu resolvi tudo, eu fui lá no CAIS, eu pedi a orientação das coordenadoras para poder me ajudar a organizar a declaração, para eu apresentar na faculdade solicitando um intérprete de Libras. E aí eu fiz. Eu fui lá, levei tudo direitinho, e já estava faltando um mês para começar as aulas. Quando foi para começar, eu fui super ansiosa para poder começar minhas aulas, procurando a sala quando cheguei lá. Cheguei na sala de aula, todos chegaram, os alunos ouvintes e tudo. E eu na minha, calada, ansiosa, pensando se o intérprete iria ou não, se a faculdade já tinha levado. Ah, porque você já estava ciente que tinha falado para eles, achava que eles já iriam resolver, né? É um desafio. Sim, pois é, eu daquela ansiosa, na minha. E a professora chegou, começou a aula. E começou a falar lá, dando a aula, perguntando aos alunos o nome e tudo, se apresentando. E quando foi a minha vez de ela me perguntar, eu falei que era surda e teve aquela situação tensa que ela ficou, percebeu o que fazer e todos os alunos olhando para mim. E aí pensando, né, como que iria fazer em relação a isso, porque a professora nunca tinha visto um aluno surdo, nunca tinha lidado com essa situação. Foi aí que eu pedi para ir na coordenação. Tornei a ir lá e questionei novamente. Tinha questionado por que eles não tinham. Eles só me dizendo que iriam resolver, que ia dar certo. E eu, beleza. Fiquei esperando e nada. E isso foi passando. 3 meses, 4 meses e nada. E eu cobrando da faculdade. E eles sempre falando que iam resolver. Daí teve um dia que eu combinei com o diretor, o intérprete, e o João Paulo novamente foi comigo. Explicamos detalhadamente a situação. E aí a situação foi que o diretor quis dizer que eu sabia ler, que eu poderia entender os slides e tudo. Não precisava de intérprete, que era possível. E eu não dava para ser assim, porque são muitas coisas que tinham que ser adaptadas.
E ele sempre dizendo, não, você sabe ler, você sabe bem português, dá para você ler e fazer dessa forma. E eu sempre dizia que não, que eu preciso do intérprete para poder me ajudar em relação aos questionamentos, como que eu ia me comunicar com a professora, como que eu ia interagir na sala de aula. Eu questionei também. Daí eu resolvemos ir na justiça também, tentar através da justiça. E isso foi passando no semestre. Eu não aprendi nada. Chegou no segundo semestre e ainda não tinha resolvido nada. E eu tinha sido aprovada. Olha só, parece que eles tinham tido pena de mim e me ajudaram a passar. E você não queria isso, né? Você não queria passar por conta que deixaram você passar. Não, eu queria passar porque eu queria ter o mérito e eu não queria passar sem ter aprendido nada. E aí eu resolvi trancar a faculdade, porque passou o tempo e nada tinha sido resolvido. Nossa, eu imagino, Kelly, que você tinha ficado bastante triste. Pois é, eu chorei muito. Imagina, um sonho ser anulado, né? Eu resolvi dar um tempo, me fechei. E isso passou-se um ano. Eu pensei o quê? Em buscar outra faculdade. E lá me informaram que ia ter acessibilidade, que lá tinha outras pessoas também que deficiente, tinha cadeirante, tinha deficiente visual. Eu pensei, ok, eu acho que iria dar certo. Também fiz a prova vestibular para pedagogia na época, no tempo. Eu também tinha feito para serviço social. Nossa, que legal, eu também sou formada em serviço social. Eu sempre quis, porque a minha mãe, ela também é assistente social e é muito bom, porque ela intervém, né, na sociedade pela classe menos favorecida. Sim, é muito bom essa área, porque trabalha com a desigualdade social. Mas aí eu pensei, não, vou fazer primeiro pedagogia. Aí foi quando eu escolhi ficar mesmo só com a pedagogia. E aí, novamente, não tinha intérprete também. Tinha só uma sala de núcleo de apoio para todas as pessoas. Núcleo de pessoa de apoio. Que lá abordava todos, os cadeirantes, deficiente visual, surdo. E lá era muito limitada a questão do tempo também. Aí tinha que combinar o dia de ir. Tinha os estagiários de pedagogia que sabiam Libras também, alguns que já tinham estudado, feito o curso básico no CAIS, já tinham feito o curso avançado, intermediário. E aí me auxiliavam na questão dos textos. Mas era um tempo muito limitado, porque já tinha outro aluno também que necessitava também desse apoio. Era em média, assim, de 1 hora. Nossa, é muito difícil também, né, isso? Sim. Aí o professor dava uma aula de 4 horas, só falando e não tinha. E quando eu ia para o apoio lá, o núcleo de apoio era 1 hora. E eu ficava muito cansada com essa situação. E novamente eu cobrava, questionava. E foi aí que eu resolvi ir ao Ministério Público, que antes eu tinha contratado particular, advogado. E aí foi quando eu cheguei no Ministério Público e lá eu questionei tudo que eu precisava. E lá eles me deram apoio falando, porque eu pagava uma faculdade particular. Nossa, que legal. Você sempre teve consciência do seu direito e nunca se calou diante de nada, né? Você sempre teve essa autonomia para ir atrás do seu direito. Porque eu fui aprendendo, ó, com meu amigo João Paulo no CAIS, com os amigos surdos estudando, eu fui vendo que realmente qual era meu espaço. E eu perdi algumas disciplinas nesse período também, enquanto eu cobrava. Minhas notas eram muito baixas, reprovava mesmo nas disciplinas e tinha que sempre voltar.
E aquela angústia sempre vinha, porque eu ficava preocupada e eu mandava mensagem para o advogado. Foi quando o processo chegou na faculdade, tiveram a reunião lá para resolver essa situação na faculdade. Foi até que a faculdade resolveu realmente contratar um intérprete de Libras. E olha só, eu fiquei muito feliz. Ficou aliviada, né, Kelly? Sim, eu foi depois de 2 anos, nossa, 2 anos para poder conseguir conquistar um direito, né? Pois é, e aí consegui ir na sala de aula o intérprete, e aí foi que minha nota foi melhorando. Melhorei bastante. Antes, a professora também não confiava no trabalho do intérprete, e eu explicava que é porque ela me ajudava a tirar as dúvidas, o questionamento. E a professora pensava que existia aquela questão de pesca, né? Sim, eu até entendo, porque ainda tem muito isso, que algumas pessoas não conhecem e não confiam no trabalho do intérprete de Libras. Pois é, e eu falava para a professora que era um profissional que tinha ética e trabalhava mesmo só intermediando a comunicação. Daí eu comecei a passar, era aprovada na disciplina e comecei a melhorar. Até que eu me formei. Teve 2 intérpretes nesse processo. Aí depois também teve a Luísa, que é uma intérprete de Libras, conheço ela, que me acompanhou, e também de estágio. A Joselita também. Kelly, eu tenho uma curiosidade. Você, quando você estudou fez a faculdade lá, estudou e tudo. E aí, no seu período de estágio, como que foi estagiar? Foi mais ou menos no 6º, 5º período, se eu não me engano. Teve meu estágio. Foi no setor da educação especial, na escola. Eu fui vendo como era. Ah, entendo. É porque, assim, é um pouco diferente. Por exemplo, qualquer pessoa que faz o curso de pedagogia... Assim, ó, qualquer pessoa que faz os cursos de pedagogia, por exemplo, eu fiz serviço social, eu tive meu estágio, igual outras pessoas que estudam também, com ouvinte. Aí, no caso, o surdo, quando faz qualquer curso, como que é o estágio? É focado mesmo só para aquele grupo também de surdos? Não é como ouvinte, por exemplo, que vai para qualquer instituição, que aí tem um intérprete de Libras que está ali acompanhando. Tenho uma curiosidade sobre isso. Sim, também tem, acontece. Tem um exemplo meu. Ah, entendi. É porque não está desenvolvendo, né? Ó, vou explicar. Primeiro, no meu estágio, foi focado na área da educação especial. Tem os professores, tem os alunos ouvintes. E aí, no caso, eu, que sou surda, lá na PADA, tinha alunos surdos, então eu fui para lá, estagiar lá, nessa escola. Eu tive meu estágio lá. Fiz os meus relatórios, tudo direitinho, de estágio. E já no meu último estágio, eu tive que ir para uma escola regular. Mas eu fui acompanhada com uma aluna também que estudava comigo de estágio, que me acompanhou no estágio, mas ela sabia um pouco de Libras. E lá ela explicou que eu era surda e os alunos ficaram bastante curiosos em me perguntar, porque realmente é muita novidade quando chega, né? Assim, na escola regular, os alunos querem conhecer, querem conversar. Sim, aí eu fui explicando o alfabeto. É verdade, as pessoas ficam bastante admiradas. Sim, aí eu fui mostrando alguns sinais e começamos a ter aquela interação boa. Por exemplo, eu também, quando eu convido algum surdo para ir comigo num trabalho, algum lugar, alguma palestra,
as pessoas realmente ficam bastante interessadas, porque ainda falta na sociedade um pouco as pessoas entenderem como é. Ainda ficam muito interessadas em saber como é a realidade do surdo, da comunidade. É verdade, mas é muito bom isso também, essa interação. E aí eu consegui fazer meu estágio, porque, na verdade, eu sou a primeira pedagoga surda. Nossa, gente, está vendo? Ela, a Kelly é a primeira surda formada em pedagogia aqui. Em outros estados temos bastante já surdos que são formados em pedagogia também, em outras graduações, mas aqui eu sou a única. Para vocês verem, ela venceu mesmo. Sim. Tem uma surda também que estuda em Floriano, tem 2 surdos que estudam pedagogia. Às vezes, quando elas têm alguma dúvida, antes elas me questionaram se eu fazia pedagogia, me perguntavam se era difícil, eu explicava que sim, que tinha dificuldade, mas com muito esforço, luta, não desistir, dava para conseguir. Focar em concurso, era possível. E aí eu incentivava bastante, porque elas pensavam que só para ouvinte é fácil. Não, também assim como para nós surdos, para ouvinte também era difícil, mas que tinha que estudar bastante. Já aconteceu a situação de, às vezes, o aluno ouvinte na minha turma perguntar para o intérprete algumas dúvidas, então, porque também era difícil para eles. Então, assim, nós somos iguais, assim, entre aspas, né? Tem essa dificuldade também de aprendizado. Mas, com muita luta, consegue se formar, consegue vencer, igual eu. Sim, você conseguiu se formar em pedagogia e depois fez a especialização. Sim, eu também fiz letras libras também. Nossa, que ela é bastante esforçada, né? Pois é, porque eu sempre tive vontade de fazer letras libras, sempre. E aí, primeiro eu escolhi pedagogia. Quando não tinha intérprete, eu tinha passado para letras libras e eu pensava em trancar o curso de pedagogia. Quase que eu estava trancando o curso e foi quando chegou o intérprete e eu fiquei naquela dúvida se eu trancava ou não. Pedi conselho de algum amigo, de um amigo, se eu podia, o que ela achava de eu desistir do curso e continuar no Letras Libras. Foi quando ela me orientou que ia ser melhor para o meu currículo ter esse título de formação em pedagogia e não desistir. E Letras Libras também era bom, porque é muito bom para poder passar no currículo. Pois é, gente, a prova aqui da Kelly, né? Como ela conseguiu. Daí, quando chegou o intérprete na faculdade, eu estudava de segunda a sexta, à noite. Sexta-feira, à noite, quando minha aula acabava, eu ia em casa, pegava minhas coisas, me arrumava e já ia para a rodoviária. 10 horas da noite e viajava para São Luís. Sempre se esforçando, né, Kelly? Sim. E eu chegava de manhã no sábado para poder ter aula. Eu banhava na rodoviária. É lá que eu banhava. Viu, gente? Quando a gente tem vontade, tem um foco, a gente consegue. Não tem barreiras, né? A gente luta para poder conseguir. Pois é, e aí eu banhava na rodoviária, escovava os dentes lá, pegava o ônibus e ia. Você ia sozinha, cara? Tinha um grupo de amigos, o pessoal que iam para viajar, a gente se encontrava, o pessoal dos municípios. E você sempre focando no futuro, pensando, né? Eu sinto até saudade disso, do curso de Letras Libras, eu estou aqui lembrando. 4 anos estudando e eu me formei em Letras Libras. Sim, aí você também tem especialização. Pois é, e ela também conseguiu passar no concurso, gente. Ela é concursada da UESP. Sim, eu trabalhei 12 anos no CAIS como instrutora, seletivo da SEDUC. Ganhei uma experiência bastante nessa área do ensino, ensinando os surdos, ensinando ouvintes. Tinha metodologia diferente para os alunos surdos, alunos ouvintes, era diferente. Fui aprendendo isso.
Que também era aquele processo de ensino um pouco lento, é diferente de ensinar os ouvintes também. E também passei para professora substituta na UFP. Nossa, também outra experiência, né, Kelly? Sim. E aí foi quando eu passei na UFP, passei professora da Universidade Federal do Piauí, eu vi que também tinha uma diferença, que era nível superior, já era mais pesado, uma responsabilidade maior que iria exigir de mim. A questão das avaliações, atividades que eu tinha que fazer, e era diferente um pouco do CAIS. Mas foi um desafio bom para mim, foi um desafio que me ajudou a crescer, porque lá eu aprendi demais. Mas eu só fiquei 6 meses porque eu fui chamada para o concurso da UESP também. É verdade, sempre quando a Kelly me explica a história dela, eu fico emocionada, porque prova o quanto que ela mostra para a sociedade que ela conseguiu, que ela é capaz e que é possível. O que falta é abrir mais, ter mais oportunidade para eles, né? Pois é. Na UFP era para eu poder ficar 2 anos no tempo. Mas eu só fiquei 6, porque com 6 meses lá eu já fui chamada para a UESP, para assumir na UESP. E lá eu assumi o concurso efetivo, organizei tudo e levei minha documentação. Eu vou fazer 3 anos lá. E você é a primeira surda que trabalha? Sim, eu sou a primeira concursada de lá. E aí, Kelly, me fala um pouco dessa experiência lá na UESP, como é que é? Lá ainda temos um pouco da dificuldade, porque lá não tem intérprete ainda. A UFP já tem, mas a Universidade Estadual do Piauí não tem, ainda estou lutando. Mas, Kelly, você cobra, como você está cobrando isso, sim. E como é? Você ensina na disciplina dos cursos, como é? Eu ministro Libras na disciplina de Libras nos cursos, por exemplo, tem física, tem química. Alguns cursos é obrigatório ter Libras. Por exemplo, o curso de Direito é optativo. E, Kelly, como é que é a tua interação lá com o pessoal, com os alunos? É boa? Eles te aceitam? Eles conseguem entender você? Eles respeitam? É muito bom, eles têm isso comigo, essa relação boa, eles têm dúvida, e eles te respeitam, não ficam com falta de respeito por você ser surdo, não diminui você por conta disso, né? Não, é tudo ótimo, que bom. Pois é, gente, é muito bom a história da Kelly, porque ela serve de modelo, de inspiração para muitos aqui. Ela tem uma história maravilhosa e ela conseguiu. Sim, é muito bom ter isso. Eu posso falar que na sala de aula, por exemplo, os alunos ouvintes, e eu que sou surda, precisa ter essa interação. E eu, como professora, eu preciso respeitar meus alunos também, dar atenção para eles, não ignorá-los no momento que eles querem tirar dúvida comigo. Eu respeito eles, tenho responsabilidade e paciência. E ajudo eles e eles me ajudam. Então, tem que ter essa troca na sala de aula. Nossa, entendi, Kelly. E aí, agora eu quero saber mais um pouco sobre a sua vida também. E você, mais na frente, tem vontade de fazer doutorado, mestrado, está pensando? Sim, eu tenho. Mas quer focar na área da educação? Quando eu me formei, terminei minha especialização, eu meio que pensei, não, calma, eu não vou fazer logo tudo agora. É verdade, vou dar um tempo. Eu não vou, é muito pesado tudo, eu vou dar um tempinho para descansar um pouco, focar no trabalho, aproveitar mais a minha família e me organizar melhor. Sim, você vai focar um pouco na vida também, porque é importante, né? Só focar nessa parte e esquecer um pouco, né? Sim, porque tem que cuidar um pouco da saúde mental também. Sim, é importante mesmo. É muito pesado, né? Deixa eu relaxar um pouco. Agora, em 2021, eu estou pensando em fazer outra especialização, o mestrado.
Na área da educação. Na educação, não é isso, Kelly? Sim. A educação de surdos. Você já está pensando em um tema para o mestrado? Sim. Na educação bilíngue de surdos, é o meu interesse. Kelly, me diz uma coisa, sobre esse momento agora da pandemia, né? Que o sinal pandemia, sim, na pandemia agora. Quero saber, como foi? Tu conseguiu se adaptar bem? Foi um desafio para você? Nossa, no começo foi bastante difícil, sim, o desafio. Você sofreu um pouco. Como foi para você? Antes, né, seguir a vida normal, trabalho no polo de Piripiri, da UESP. Trabalhava, ia, voltava. Depois trabalhava no Senac também. Ela também trabalha no Senac, gente, professora do Senac. Sim, eu trabalho lá aos finais de semana. E aí ficava assim, ia para Piripiri dar aula, voltava. E quando veio a pandemia, tudo começou a fechar. Começou a ter os decretos, né? Sim, os decretos. E aí começaram a divulgar que fica em casa. Você pegou Covid, Kelly? Não, não tive. Graças a Deus. Tive muito cuidado, usando a máscara, usei álcool em gel. O tempo todo também mantendo distanciamento. Não me aglomerei, não. Evitei ao máximo. Aí começou a campanha do fiquei em casa. Estava dando aula no Senac aos sábados. Também teve que fechar lá, no período da pandemia. Foi quando a coordenadora me falou, me sugeriu começar a dar a aula online, de forma remota. E eu fiquei naquela dúvida, meu Deus, eu não sei como é que ia fazer. E ela, não, mas todo mundo está se adaptando a esse novo modelo. E eu, tudo bem. Aí eu fui tentando. Fui ministrando os cursos. Alguns professores do Senac me orientou como é que era para poder preparar os slides no computador para poder começar a ministrar minhas aulas. Porque, assim, Libras básico, principalmente, é melhor para poder começar presencialmente, porque para ter aquele contato. Porque eu também tinha uma turma de curso de Libras básico em andamento, mas eu resolvi parar para não ficar à distância, preferi trancar um pouco, né? Porque foi uma escolha minha, porque lá onde eu estava ministrando a residência inclusiva, como foi uma proposta minha do curso, eu tive essa autonomia, né, de escolher, e não quis continuar, esperando mesmo acabar esse período de pandemia para poder voltar presencial, porque eu não concordo assim com esse ensino, o básico, eu acho que tem que ter mais contato presencial, eu acho melhor. Sim, pois é. E aí tem que pensar muito também nessa estratégia de ensinar. Eu tive muita estratégia, fiz muito vídeo, de forma melhor, para ser mais visual para os alunos. E comecei a cobrar deles, para eles estudarem, para eles pesquisarem, para fazer atividade, fazerem vídeo, me responderem. E eles me davam os vídeos deles, eu achava ótimo, achava muito bom mesmo, eles sinalizando. E eu colocava no YouTube também. No começo foi difícil, adaptações, aí eu fui criando algumas ideias. Então, você conseguiu se adaptar, né? E aí, agora, como é que está? Já está presencial? No Senac, já está presencial. E na UESP, ainda está à distância lá. Mas tu sente saudade, Kelly, como é? Sim, eu sinto saudade, sim. Eu acho que próximo ano vai ser presencial. Kelly, e na comunidade surda você é uma referência, né? Sempre falam bem de você. Falam que você é uma professora maravilhosa. Inclusive, você não foi minha professora, mas conheci você também na área da Libras e eu sei o quanto você é uma pessoa maravilhosa. Vejo suas palestras, você sempre é chamada para estar à frente, você é uma referência mesmo. E aí eu te pergunto, tu já se sentiu triste, inferior, por ser surda, já se comparou?
com outras pessoas ouvindo? Já se sentiu de forma desigual? Hoje você se aceita como surda? Na verdade, antes, quando eu era criança, eu fiquei um pouco assim. Quando eu descobri que eu era surda, eu fiquei triste. Aí foi quando minha mãe me explicou que Deus me fez assim e que não era só eu, que também tinha outras pessoas com outras especificidades, outros tipos, né? E aí, quando eu me reconheci como surda, eu achava que era impossível tantas coisas para mim. Achava que só os ouvintes poderiam desenvolver e eu não iria conseguir. Tinha vontade de desistir de estudar, queria só mesmo trabalhar e pronto. Em Carvalho. Daí, quando eu comecei a ir para os lugares e comecei a ver que surdos faziam faculdade, surdos de outros estados também conseguiam. Porque antes aqui não tinha surdos que faziam, estudavam curso superior, iam para fora. E aí, algumas palestras que eu ia, eu ficava vendo que tinha surdos fora do estado que estudavam, que eram desenvolvidos. E eu vi que eu posso, eu consigo. Sim, Kelly, mudando um pouco de assunto. E você agora está solteira? Como é? Sim, eu estou solteira. Você acha que é possível você se relacionar com um ouvinte? Como é? Sim, mas tem que saber Libras. Ah, então você como quesito, tem que saber Libras, né? É. Por exemplo, pode ser uma pessoa estudar, fazer o curso, né? Aprender. Porque se for ouvinte e não souber Libras, né? Se tiver interesse, eu posso chamar para poder aprender, conversar um pouco através do português, mas tem que aprender. Tem que ter interesse, é primordial. Tem que ter interesse, é primordial. Tá, depois eu vou perguntar. Tá solteira agora? O coração tá fechado? Ou já tá limpo? Já tá livre, como é? Não, agora deve estar fechado ainda, um pouco, tá fechado. Ó, gente, tá fechado, viu? Ela não está pronta ainda. É porque tá um pouco recente, né? 5 meses, então... então deixa um pouco. 1 ano, mais ou menos. Agora tá na fase que você vai cuidar mais de você, né? Sim, vou me cuidar melhor, vou focar mais em mim agora. Entendeu, gente? Então calma, viu? Não se apressem. Já tem bastante aí tentando me paquerar. Várias pessoas querendo me adicionar nas redes sociais aí, mas eu só agradecer, mas não quero agora não. Você tem um sonho, quer ter filho, tem vontade, sim? Sim, eu tenho. Eu não sei agora, né? Se eu continuar solteira, não arrumar ninguém, eu penso muito em adotar. Adotar um filho ou filha. Você tem vontade de adotar uma criança, no caso, se for deficiente? Não, eu não quero que tenha problema com a família. Quando você visitar algum abrigo, uma instituição que tenha, você olhar e você sentir aquele do coração, você pode tentar, né? Kelly, e nós estamos ainda hoje lutando, né, por uma escola bilíngue aqui. Sim, já foi sancionada a nova lei de escola bilíngue, a LBD. Aconteceu que teve um tempo que quase fechou o INES. O INES fechou. Gente, o INES é a primeira escola de surdos no Brasil. Uma escola que é referência para os surdos. No ano de 1987, que surgiu a escola. E fechou por um tempo. Daí teve toda uma campanha dos surdos que fizeram campanha, foram à luta, né, saíram nas ruas,
foram em Brasília, no Congresso, tentaram conversar, apresentaram proposta no tempo. E não foi fechado, né? Continuou, graças a Deus, continuou. Mas até agora não temos ainda a escola bilíngue, é muito pouco ainda. Tem mais a escola inclusiva. E não é muito bom para o desenvolvimento do surdo. Porque, por exemplo, a escola inclusiva é bom porque o surdo na escola inclusiva é criança, ele não vai saber ainda. É importante já desde o ensino básico mesmo, já ser escola bilíngue. E daí o aluno surdo aprende a Libras, já tem capacidade de acompanhar o intérprete no ensino inclusivo, não é isso, Kelly? Sim. Na escola inclusiva, chama o intérprete para não ter aquela responsabilidade de o intérprete ensinar o surdo Libras. Sim, Kelly, aí você apoia mais esse ensino, né, bilíngue primeiro. Eu fui a primeira presidente da Associação da Arte no tempo, 2014, e eu apoio a união das duas associações. Você perguntou, né, se eu apoio. Eu já não sou mais presidente, e agora a associação da APIUSP já está toda organizada, documentada, e é importante essa união das duas associações. Pois é, nós precisamos pedir, né, que essas duas associações se unam para poder lutar junto. Bom, Kelly, nós já estamos chegando ao fim também da nossa entrevista. Quero também perguntar se você quer falar alguma coisa, sua fala final. Eu queria deixar um recado para vocês surdos que estão acompanhando um pouco aqui da minha história, vendo o meu exemplo de vida, que nós não somos inferiores, tenho um bom exemplo a mostrar, que eu consegui conquistar meu espaço. Porque antes vocês viram que eu pensava como muitos pensam hoje. E eu consegui tanto crescer hoje como pessoa e profissional, então é possível. E vocês também aí podem conseguir, não desistam. Sonhe, acredite, lutem por isso. Eu tinha esse sonho de ser professora desde pequena, de fazer universidade, e eu consegui. Hoje eu sou professora, né? Consegui. Já sou concursada. Nossa, olha só, um concurso é muito bom. Eu tenho minha casa, moro só. Tenho minha segurança de vida, e isso é melhor. Sou independente. Tenho a minha família também, que eu sempre estou com eles, sempre vou, mas eu tenho a minha casa. Isso é ótimo para mim, mas não é só, quer dizer, eu tenho meus gatinhos, viu? A gente, ela ama gato, viu? Sim, eu tenho 4 gatos, responsabilidade, viu? Não é deixar eles de lado, não. Eu cuido bastante dos meus gatinhos, são como meus filhos. Então, não desistam, gente. Vejam meu modelo, se inspirem, sejam felizes e foquem, escolha o que vocês querem para a vida de vocês. E agora também é para os ouvintes, que vocês também entendam, estudem, se capacitem, que vocês conseguem, se esforcem, façam um curso básico de Libras. Mas, assim, não pensem que com o básico você já é capacitado. Procure mais se capacitar fazendo os cursos por etapa, que é o intermediário, avançado. Vão se envolver na comunidade, na cultura. Sintam-se seguros para atuar, ser profissionais, ser intérpretes, quem sabe o professor de Libras. Vocês podem e ajudem a comunidade surda. Kelly, a área é grande, né? Antes era muito difícil. Em 2006, quando o CAIS começou, o CAIS me deu uma oportunidade gigantesca e hoje já está bem melhor lá, cresce muito. Vocês podem conseguir também. Então, né, gente, estamos aqui. A Kelly falou agora. Kelly, esse é o sinal da Kelly. E o meu sinal é esse, Arielle. Obrigada a todos que acompanharam. Obrigada a você, Kelly, novamente. Foi um prazer, foi uma ótima conversa. Dá vontade de ficar conversando aqui mais com você. E vocês não se esqueçam de se inscreverem no canal, Sem Sinais, ativar notificações, curtir e compartilhar muito, tá bom, pessoal? Um beijo, tchau!